Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando a 18ª edição do CRIT na Quarentena, que é um programa inaugurado há 18 semanas para tanto debater os dilemas que a pandemia da Covid-19 acarretaram para o país, para seu povo e para a comunidade científica, as respostas que a comunidade científica e acadêmica ensejaram, para enfrentar a pandemia e também para dar continuidade às atividades do próprio CRIT, do próprio Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, maiormente nessa esfera da capacitação. Esse programa tem sido conduzido pelo nosso setor de treinamento, liderado pela Josane Weber, com a participação da própria direção do CRIT, da Débora Marques, que é do setor de planejamento e gestão, mas com envolvimento de todo o organismo, e um trabalho realmente espetacular do nosso setor de comunicação. Hoje nós temos o prazer de ter aqui entre nós o professor Tarso Vilela Ferreira, que é do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe, membro do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe e que trabalha com monitoramento de equipamentos elétricos, inteligência artificial, e é pesquisador associado ao INESC-PID Brasil. Para quem não sabe, o INESC-PID Brasil é um órgão que nasceu por inspiração do INESC-TEC, Instituto de Engenharia e Ciência da Computação da Universidade do Porto, e que agrega diversas universidades brasileiras, entre as quais a própria UFJF. Além do professor Tarso Vilela Ferreira, nós teremos entre nós o queridíssimo professor Mário Dantas, que é professor titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também com doutorado em Ciência da Computação em Southampton, no Reino Unido, e também foi Senior Visitor Researcher no Japão. De modo que nós temos aqui uma dupla de muita qualidade que vai nos apresentar um programa absolutamente sensacional, que é o FASTENVITA, uma rede de cooperação de pesquisadores de 12 universidades brasileiras, 40 pesquisadores, e que, a partir de um projeto de cooperação entre Brasil e comunidade europeia, montaram esse projeto sob a beneplácito do INESC-PID Brasil, para desenvolver projetos inovadores para enfrentamento da pandemia em caráter voluntário e rigorosamente gratuito. Então, pela ordem que nós combinamos aqui, o primeiro a falar vai ser o professor Tarso Vilela. Eu vou torná-lo agora apresentado, porque ele vai subir a sua apresentação, e em seguida a gente fala o professor Mário Dantas. Eu peço a todos, como tem sido recorrente nesses eventos que fazemos, que aqueles que as pessoas desliguem os seus microfones para melhorar a transmissão, evitem ligar a sua câmera e coloquem as perguntas que porventura tiverem ao longo da apresentação no bate-papo público, que está aqui do lado esquerdo da nossa tela. Então, professor Tarso Vilela, muito prazer
tê-lo aqui conosco na Universidade Federal de Juiz de Fora para falar desse projeto de grande envergadura. Estou agora tornando, então, apresentador para que você possa subir com a sua apresentação. Boa tarde a todos, Inácio e Mário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento, né, e de poder trazer alguma experiência acerca do projeto, do Fast Vita, do próprio Inesc Brasil. Eu vou fazer o carregamento aqui da apresentação. Espero que vocês estejam vendo. Bom, para uma contextualização geral, né, eu vou começar falando um pouco do Inesc Brasil e, na sequência, eu entro nos detalhes do projeto Fast Vita, porque, entendendo o que é o Inesc, qual é a proposta do Inesc, eu acho que fica mais fácil entender o próprio projeto. O Inesc PD Brasil ele é uma ICT, é uma empresa privada sem fins lucrativos, e que copia um modelo europeu, né, de estrutura institucional, onde as associadas da ICT são universidades públicas brasileiras. Então, hoje, quem define os destinos de médio e longo prazo do Inesc PD Brasil são as Assembleias Gerais. Essas Assembleias Gerais têm como entidades com direito a assento universidades brasileiras. Então, nós temos Federal de Juiz de Fora, Federal de Santa Catarina, Santa Maria, do Pará, e várias outras que são participantes dessa Assembleia Geral e, de fato, são quem define o futuro do Inesc Brasil, né? E hoje são em torno de 10 universidades associadas e mais 10 ou 12 universidades conveniadas. Então, no total, são 22 universidades que, de uma forma ou de outra, né, as conveniadas não têm direito a ser da Assembleia Geral, mas têm direito a desenvolver atividades, né, a participar da rede de pesquisa do Inesc Brasil e, com isso, desenvolver projetos em conjunto e facilitar, né, que se leve o conhecimento da academia para a aplicação na indústria e na sociedade em geral. Então, a filosofia do Inesc basicamente é essa, e ele tem uma característica bem própria, né, que é a de ser distribuído. É um instituto distribuído. A diretoria administrativa fica em São Paulo, a diretoria científica fica em Florianópolis, e eu trabalho aqui em Sergipe. Temos colegas que colaboram com o Inesc a partir da Bahia, do Pará, e fazemos uso dessas ferramentas de comunicação. Antes da pandemia, a gente já fazia muita reunião por videoconferência, da natureza do nosso trabalho devido às dimensões do nosso país, né? E, nesse sentido, o que aconteceu? Quando, em março ainda, quando nós começamos a ter o isolamento social e a pandemia, de fato, chegou no Brasil, nós, enquanto professores e pesquisadores, né, nos sentimos motivados, impelidos, né, a ajudar de alguma forma, né, já que alguma parte do nosso trabalho não poderia ser realizada fora da universidade e a gente queria colaborar, né, de outra maneira, ajudando a sociedade a partir das nossas casas e trabalhando voluntariamente para algo que fosse fazer o bem, né? E nos juntamos inicialmente num grupo de 10 ou 12,
mas depois a coisa foi crescendo. Hoje somos mais de 40 professores e colaboradores na iniciativa. Temos também estudantes, técnicos administrativos, pessoas que não pertencem à universidade, à comunidade universitária, mas querem colaborar e ajudam também. E o projeto foi tomando proporção e agora, de fato, vou começar a falar do que é o Fasta em Vita, né? Aqui nós temos um timeline e uma... Tasso, Pois não, Mário. as transparências não estão aparecendo para a gente. Não estão. Estão aparecendo para mim. Deixa eu ver. Bom, eu vou compartilhar minha tela então e acredito que deva funcionar. Só um minuto. Tasso, tem um comando para fazer andar debaixo da tela aí, tá vendo? Você vai... Chegou. Chegou. Pronto. Ok, então agora vocês veem a apresentação. Certo? Isso. Chegou, Tasso. Então uma breve contextualização, né? O que vinha acontecendo. A gente começou a perceber que o problema de fato estava, né, como todos perceberam, que o problema de fato estava em como atender os pacientes que necessitariam, né, de internação e de algum tipo de ventilação auxiliada, né, que não fosse dependesse de uma máquina para poder respirar melhor, né? E infelizmente a gente ouve relatos de pessoas de médicos que chegam no momento que ele tem que escolher quem é que vai ter acesso àquele determinado equipamento, aquele respirador ou aquele aparelho de auxílio, né, à ventilação. Então, nós tivemos a ideia, né, de criar o projeto Fasta em Vita, também conhecido como Fasta em Vita Pneuma, porque no início nós só tínhamos um produto, que era o respirador Pneuma, e eu vou deixar o histórico, né, do Fasten para o professor Mário falar, porque ele conhece o projeto melhor do que eu. Mas a ideia-chave é que o Fasten permitiu a construção de uma rede no Brasil de manufatura aditiva, de maneira que seria interessante fabricar os produtos para atender as demandas devido à pandemia, né, de uma maneira descentralizada. Ou seja, se eu tenho uma demanda, por exemplo, por um face shield em Belém do Pará, eu posso, a partir do servidor da rede, né, comandar a impressão, a manufatura aditiva, feita com impressora 3D, desse face shield, ou das peças que são imprimíveis, né, nem todo face shield é imprimível, diretamente lá em Belém do Pará, né? Em vez de fabricar esse face shield, por exemplo, em Sergipe, ou no Rio, ou em Minas, e ter que enviar isso pelos correios, né? Ou seja, dava para atalhar bastante aí, otimizar a logística, né, de entrega desses materiais. Então, a priori, os produtos que foram previstos para fabricação estão listados aqui à direita, né?
o reanimador automatizado, tem uma máscara para ventilação não invasiva, está em desenvolvimento um capacete e também uma cabine de isolamento. Hoje também a gente produz face shields, não estão aqui na lista, mas já são produzidos, né? E no carro-chefe, que é o reanimador automatizado, ele foi... Nós herdamos o projeto do Inesc-Tech, lá de Portugal, adequamos à realidade brasileira, né, os componentes que nós temos aqui, etc. E o Inesc-Tech, por sua vez, fez um aperfeiçoamento a partir de um reanimador automatizado do MIT. Então, o projeto do MIT, que era open source, o Inesc-Tech fez um aperfeiçoamento, nós aqui no Brasil aperfeiçoamos a partir do Inesc-Tech e assim vamos tornando o reanimador cada vez mais viável, né? Aqui uma classificação de como os pacientes respondem, né, à infecção por Covid, e nesses 5% aqui, que tem gravidade, é onde está o nicho de aplicação do reanimador, por exemplo. Bom, eu já falei do Inesc Brasil, né, mas aqui tem algumas informações que eu não lembrei de cabeça. Por exemplo, as associadas, né, do Inesc Brasil são Federal do Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Juiz de Fora, a Tecnológica Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, Federal de Santa Maria e o Inesc-Tech, em Portugal, é um parceiro internacional, né? Além disso, temos mais 10 universidades conveniadas, né? No total aí dá mais de 20 universidades participando da Rede Inesc Brasil. Aqui temos as nossas áreas de pesquisa, né? E as nossas áreas de negócios. Mais detalhes vocês podem ver no ineskbrasil.org.br, eu não vou entrar em detalhes aqui no seu foco do evento. A nossa rede de cooperação, o MAPA e as entidades com que temos algum tipo de colaboração. Além do Brasil, várias universidades na América Latina, algumas entidades na Europa e na Ásia, e na África. E por quê, né? O porquê do projeto Fasta em Vida? Os pesquisadores sentiram a necessidade de mobilizar uma resposta, né? E avaliando o que nós tínhamos a oferecer, percebemos que a gente podia tirar proveito da estrutura de rede, né? De resultados de projetos anteriores e da competência dos pesquisadores e dos laboratórios que existem nas universidades, né? E aí, na sequência, a gente resolveu materializar essa resposta usando a estrutura que foi anteriormente disponibilizada pelo Fasta em Vita. O professor Mário vai falar com mais propriedade. Desculpe, disponibilizada pelo Fasten. O professor Mário vai falar com mais propriedade a seguir. E, no final das contas, essa rede de manufatura aditiva ela tem a possibilidade de conectar impressoras 3D, CNCs, máquinas de corte a laser, e aí isso nos permite fabricar produtos que podem ser usados no enfrentamento ao Covid-19, certo? Aqui algumas fotografias. Nós temos aqui uma foto do reanimador automatizado, uma versão ainda na caixa de acrílico, hoje ele está bem mais apresentável, né? Temos a cabine de isolamento, temos a máscara de ventilação não invasiva, o capacete. Hoje já tem outros produtos, como, por exemplo, a câmara de desinfecção por radiação ultravioleta, que é um projeto de uma professora aqui da Federal de Sergipe, e é usado também para reutilização de máscaras N95, né? A máscara fica num ambiente com radiação ultravioleta durante um determinado período, e aí o que tiver vivo, qualquer micro-organismo na máscara é morto, e a máscara pode ser usada, tem uma vida útil estendida. A cabine de isolamento serve para o paciente, né? Quando o paciente respira, ele exala spray com vírus, então você consegue isolar melhor o paciente, criar uma barreira adicional entre o paciente e a equipe médica. O reanimador, na prática, ele é um ressuscitador, né? Um reanimador automatizado. Tipicamente as pessoas conhecem como AMBU, né? Essa peça azul aqui é conhecida como AMBU.
e vocês devem ter visto relatos nos jornais de situações em que as UTIs estão lotadas e os assistentes de enfermagem, os enfermeiros ficam apertando essa bolsa azul manualmente para poder ajudar na respiração do paciente. Então, é como se fosse uma alternativa, né, de na falta de ter um respirador, né, propriamente dito, você ficar usando esses reanimadores manuais nos pacientes. Só que isso chega uma hora que você cansa, a pessoa, o ser humano cansa, e as pessoas ficam lá se revezando a cada meia hora. Por que não colocar uma máquina para fazer isso, né? E é nesse sentido que o reanimador automatizado funciona. Ele pode ser usado, inclusive, com a máscara de ventilação não invasiva e um conecta-se ao outro e o paciente respira ali com mais conforto. Aqui, alguns outros detalhes sobre o reanimador. Ele pode ser utilizado em estabilização e manutenção de pacientes à espera de ventiladores convencionais e no transporte intra-hospitalar de pacientes. Ele não pode ser usado em transporte de pacientes em veículos, manutenção de pacientes por períodos superiores a 24 horas e em pacientes conscientes ou capazes de respiração espontânea. Aqui algumas propriedades dele, propriedades técnicas. A máscara, junto com a cabine de isolamento, também formam um conjunto que pode facilitar a máscara ser ligada direto a um canal de oxigênio no hospital, e a cabine funciona como barreira. E também, em função similar, pode ser aplicado o capacete, né, que vai ficar sobre a cabeça do paciente, fazer uma vedação no pescoço, né, e o paciente respira nesse ambiente dentro do capacete. A diferença básica aqui é que essa máscara requer muito menos oxigênio para funcionar, né? O capacete tem um ambiente maior. Aqui vem a parte de IoT e da rede propriamente dita, que é onde o professor Mário vai detalhar. As universidades envolvidas, né? Hoje nós já temos também institutos federais participando. O Instituto Federal de Sergipe, por exemplo, é um parceiro. Acredito que além dessas universidades, só o Instituto Federal. No site nós temos isso atualizado. Aqui é a linha do tempo do que veio acontecendo, né? Os equipamentos que conforme foram aparecendo, a versão 1.0, 1.1, 2.0 do respirador. Hoje nós estamos na versão 3, não está aqui na timeline, mas já temos a versão 3. E eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Já eu cortar esse compartilhamento aqui e criar outro para mostrar a vocês a versão 3 do reanimador, né? Como está. Pronto, essa é a versão 3 do reanimador, com display, com os botões de ajuste. Eu não sou exatamente da área de biomédica do projeto, né? Mas eu sei que aqui se ajustam pressões, vazões, etc. Né? Botão de liga, temos botões de alarmes, configurações, e tivemos uma equipe de design projetando a caixa. Todo esse trabalho foi feito por pesquisadores voluntários, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, fastemvita.ineskbrasil.org.br, pode seguir o Inesc nas redes sociais. Lá no site tem aqui os canais de redes sociais para vocês seguirem.
E para fechar a minha fala, eu vou tratar rapidamente aqui dos mecanismos, né, de, de, de ajuda. Por exemplo, tem pessoas que preferem ajudar financeiramente. Então, nós temos uma conta no Banco do Brasil, no nome do projeto, para prestação de contas e todos os detalhes, tudo direitinho, né? No site tem essa conta, eu posso compartilhar com vocês aqui na sequência. Também acontece de pessoas doarem matéria-prima, pessoas que cedem o acesso para suas impressoras 3D, suas máquinas de corte, suas CNCs, e aí a gente conecta esses equipamentos na rede. Né? É muito comum a pessoa ceder, por exemplo, a impressora 3D e a matéria-prima, né? O filamento. E também tem pessoas que ajudam na logística, né? Para levar o equipamento do ponto A para o ponto B. Claro, isso em distâncias pequenas, dentro das cidades, né? Já que as distâncias maiores a gente vence fazendo uso da rede distribuída. Temos aqui o site do projeto, como eu disse lá, tem o contato. Né? A gente também tem interesse na colaboração de empresas privadas ou mesmo de indivíduos que queiram disponibilizar recursos, ajudar na divulgação. A gente tem uma empresa parceira, a Agência Canal de Curitiba, está fazendo a parte de marketing do projeto. Então, não quer dizer que as pessoas, as empresas só precisem ajudar com dinheiro. Tá? A gente sempre tem arrumado alguma forma de encaixar a ajuda da forma que ela vem. Na logística também existem formas de contribuição. A matéria-prima, né? A gente tem matérias-primas como, por exemplo, corrediças, que são usadas nos respiradores, nos reanimadores, nas cremalheiras e outras peças que se existirem, podem ser doadas. Parafusos, porcas, filamentos para impressora 3D, chapas de acrílico, todo esse material pode ser doado e é bem-vindo. Aqui por regiões, né? As nossas unidades de produção. No sul, nós temos o pessoal da UFSC, no centro-oeste, nós temos o pessoal da Federal de Goiás, no norte e nordeste, nós temos a Federal do Maranhão, mas temos também a do Pará e a de Sergipe. E esse direcionamento, né, do material ou da doação para o centro de produção mais próximo, a gente pode definir sem maiores problemas, porque no nosso, quem quiser doar material, naturalmente, né, no nosso site tem um formulário e a gente pede para as pessoas preencherem, né, e a gente fazendo uso desse cadastro da pessoa, a gente vê como seria a forma ideal para viabilizar a logística da doação de material. Quando é recurso, aí a transferência bancária não é problema. Bom, e era isso, gente, que eu tinha para falar acerca do projeto Faixa Vita. Se vocês tiverem qualquer pergunta, né, tá, o chat está à disposição e eu estou à disposição também para a gente conversar mais, tá? Muito obrigado. Posso entrar agora? Posso falar agora? Não. Obrigado, professor Tarso. Vamos passar agora a apresentação do professor Mário Dantas. Já o tornei apresentador, Romário. E lembro a todos para manterem os microfones desligados e perguntas podem ser feitas aqui pelo nosso bate-papo público. Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer aí a disponibilidade da gente a poder fazer uma propaganda do nosso projeto. Agradecer ao CRIT, ao FJF. Agradecer muito ao Tasso, gosto muito do Tasso, uma pessoa sempre muito colaboradora, um cara do bem, né? E aí eu vou fazer uma apresentação mais ou menos rápida, mas que vai estar, vamos dizer assim, baseada, né? Eu acho
Você tem que parar de compartilhar a tela aí. Apresentação, para me apresentar a minha. Tá me ouvindo? Alô, Tasso? Eu te ouço. Não, é a apresentação. Eu acho que você tem que tirar a sua para me colocar a minha. Está compartilhando? Não, porque está aparecendo para mim a sua aqui. É. Uma olhadinha. Deixa. Então, eu vou apresentar a minha aqui, vou fazer um compartilhamento de tela, vou apresentar a minha aqui. Enquanto eu estou puxando a minha aqui, eu vou falar rapidamente. Então, é muito bacana estar aqui hoje. A gente vai tentar falar com vocês, tentar mostrar para vocês o quanto é bom fazer parte desse grupo do INESC, né? Que, como o Tasso falou, a gente vem lá do Rio Grande do Sul, vai até o Maranhão, e com conhecimentos, né, de diversos, né, de várias áreas. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse pequeno trabalho, na verdade, em relação à quantidade de esforços bastante grande que a gente tem, né, dentro de vários projetos, e vamos chamar a atenção do Fastem primeiro, para depois falar do Fastem Vita, né, e vocês todos poderem, dizer assim, perceberem o quanto é importante essa rede, essa conexão que a gente tem entre nós pesquisadores, né, espalhados aí dessa forma continental do sul ao nordeste, né, norte e nordeste, né. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é uma experiência bastante bacana. Eu acho que já deve estar aparecendo para vocês aí. Deixa eu ver aqui, só um pouco. Está aparecendo, né? Tá vendo? Tá vendo, Tasso? Estou vendo, tá visível aqui, Mário. Se você conseguir botar a tela cheia, fica melhor ainda. Tá joia, eu vou fazer isso agora. Então é o seguinte, eu vou apresentar primeiro para vocês o Fastem, o projeto da Comunidade Europeia, para chegar no Fastem Vita, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar, equipe, né? O Tasso falou da equipe do Fastem Vita, eu vou falar do Fastem como um todo, e para depois chegar no Fastem Vita. Uma coisa bem diferencial que a gente verifica, e a gente já conversou isso, Inácio, eu, em outras ocasiões também, a gente não está dentro das fronteiras da nossa universidade só, é muito interessante porque a gente consegue trocar conhecimento, por mais poético que isso seja, né? Colaborações, coisas bacanas nesse sentido. Então, o projeto FASTEM é um projeto da Horizonte 2020, da Comunidade Europeia e o Brasil, né? Foram para quando o FASTEM foi selecionado, foram outros mais dois projetos. E o nosso projeto, composto de parceiros da Alemanha, da Itália, Portugal e Brasil, né? Obviamente, a ideia é a indústria 4.0, né? E como o Tasso comentou, a gente está falando da indústria aditiva. Como é que funciona isso? Vou mostrar essa figurinha rapidamente para vocês tentarem entender. A ideia é que as pessoas de mais alto nível, né, que trabalham com business intelligence e tal, elas possam ter, por exemplo, do lado desse que eu estou mostrando aqui do robô, né, um elevador. No caso do Fastem, no Fastem a gente tem a ThyssenKrupp do Brasil como empresa, tem os pesquisadores e a empresa. No caso da Europa, tem os pesquisadores e o problema a ser trabalhado, que está do lado de cá, é de fatura, né, manufatura automática de sistemas ali, é a Embraer Portugal. Então, no nosso caso, só para mostrar um exemplo que eu acho que fica mais fácil, vocês imaginem o elevador. O elevador ele tem manutenção, aquela manutenção que é marcada todo mês, né? E aqui não, a manutenção é preditiva. A ideia é que quando um componente começa a apresentar um determinado tipo de problema, ele vai avisar de uma forma amigável, vamos chamar assim, né, aqueles responsáveis por fazer com que a coisa venha a ser tratada. Isso é muito interessante, porque se vocês imaginarem a quantidade de elevadores que a gente tem, claro, depois do Fastem eu tenho esse número, na América Latina, Fastem América Latina, ThyssenKrupp, a vida média de um elevador na América Latina é 60 anos. Né? Então, vocês imaginem como é que é fazer uma peça para um elevador desse tão antigo. Então, a intenção é que a gente possa trabalhar essa maneira de predição de uma maneira mais rápida possível. E o que nós ficamos responsáveis, nós do IoT? Existe um software chamado Fireware, que é um padrão, um IoT padrão da indústria europeia, na verdade alemão, que ficou da comunidade europeia, e existe o Apache Lane, né, que é a outra ferramenta, aqui a gente tem o vermelhinho, que é o Apache, e o azul,
é o Fiverr. E o que nós ficamos responsáveis? A primeira medida que foi tomada no projeto, será que nós vamos ter hoje a gente inclusive tem, mas a gente não tinha na época, será que a gente tem um middleware de IoT que possa fazer com que a gente trabalhe, né, de maneira diferenciada? A gente achou que não, talvez fosse melhor realmente trabalhar com eles, né, e a partir daí a gente criar, vamos dizer assim, facilidades, features, né, que não existiam antes, e é assim que realmente foi feito. Vou mostrar para vocês. Uma coisa interessante que a gente fala de IoT, o que é IoT? A IoT é a internet das coisas. A internet das coisas permite, por exemplo, que um elevador, para mim, seja vamos chamar, um equipamento que eu possa ter informações de todos os componentes ali dentro. Um carro, por exemplo, né? Uma geladeira, e por aí vai. Então, a gente consegue, dessa maneira, na indústria 4.0, ter uma diferença em relação à versão antiga, vamos chamar assim, da indústria que a gente tinha. Mas vocês devem imaginar, como o Tasso falou, a gente tem gente de todas as áreas. Tem gente, até, Tasso, a gente esqueceu, a gente falou que é do Rio Grande do Sul, é mentira, né? A gente tem gente da Argentina, né, que é a Kátia. Tem uma parceira nossa da Argentina, que, no caso, aqui contribuiria de alguma forma. Então, os projetos são todos trabalhados em work packages, né? O que é um work package? É um grupo de conhecedores do assunto que trabalham para que a gente possa tomar conta daquele nível de desafio. Então, a gente, por exemplo, tem um work package 1, chão de fábrica, work 2, onde robô, work package 3, que era o nosso caso, trabalhando com os miras de IoT, o 4 trabalhando com a parte de otimização e tal, até chegar nos mais altos níveis, né? Então, o que eu fiz nessa transparência, eu vou deixar disponível, a gente mostra que esse mês saiu uma publicação, vai sair na Censo, foi aprovada, do grupo de IoT, onde a gente tem um panorama geral desse projeto, que é bem complexo, né? E o que foi mais interessante, que eu acho que é bom falar sobre a equipe aqui. No começo, eu brinco muito isso, tá? Se a gente tem até outro projeto agora, os europeus acharam que iam dar um espelhinho para a gente, né? Coisa de então um espelhinho aqui. E porque a gente aceitou o middleware deles. Mas não foi assim que aconteceu. À medida que o projeto foi se desenvolvendo, eles viram que a gente tinha uma capacidade, vamos chamar até de intelectual de produção bastante bacana, que a gente podia dar, e aconteceu esse tipo de retorno. Inclusive o Fire, por exemplo, ele foi vamos dizer assim, atualizado por questões vistas dentro do projeto pelo lado brasileiro, né? Dito isso, a gente também devia falar um pouquinho mais sobre a interação com os outros grupos, né, de cima. O que essa equipe permite? Como no nosso caso nós somos de computação, a gente fica meio assim deslocado quando alguém da mecânica está falando, da elétrica. Dentro dos work packs, a gente tem reuniões separadas, que é muito bacana isso, e tem reunião do grupão. O que o Tasso falou, uma coisa que eu vou brincar um pouco com vocês, é o seguinte: a pandemia não chocou-nos por conta, por conta dessa interação que está acontecendo para a maioria das pessoas. É de bom tom e de praxe, todo mês a gente se reunia. A gente se reunia o grupo europeu com o brasileiro, tem uma primeira, eu sempre me esqueço, mas que dia, primeira terça-feira do mês, e o grupo brasileiro, né, na toda última quinta-feira do mês. Então, tinha todos os grupos dentro da mesma sala, igual todo mundo está usando hoje, a gente já usa isso há alguns anos, e isso permite vamos dizer assim, muito desenvolvimento, muita visão tridimensional da coisa, né? Eu também coloquei para vocês terem uma ideia do que seria a indústria 4.0, bastante interessante vocês verem esse vídeo, né, que está no webinar da RNP, e ali tem o da indústria, que é o nosso, tem um grupo de saúde e tem outro grupo da área de agricultura, tá? Aí você vai falar assim comigo, mas o que isso tem a ver com Fasta Vita, né, que a gente vai mostrar na próxima transparência aqui. Bem, na verdade, o que a gente usou foi o conhecimento, né, que nós tínhamos ganho no Fastem para que a gente pudesse rapidamente voltar a equipe para um outro problema que nos foi colocado. Ok? Então, deixa eu só mostrar aqui. Vendo? Vocês estão vendo ou não? Por enquanto, só a sua câmera, Mário. Um minutinho, deixa eu só dar uma olhadinha que aconteceu alguma coisa. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês vai ser
o projeto Fastem Vita, né? Aonde que dentro do projeto Fastem Vita, o que a gente tem? Eu estou chegando com ele aqui. Dentro do projeto Fastem Vita foi a migração de conhecimento que a gente tinha, né? Dentro do projeto Fastem, de como trabalhar. E aí, vou mostrar rapidamente, só para vocês terem uma noção. Aí a gente tem aqui o centro de montagem aciona o otimizador para o cálculo de melhor local de produção, né, para cada parte do ventilador, onde a gente tinha impressora, CNC, corte eletrônica. A primeira coisa que é bom chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando a gente trabalha com a internet das coisas, por exemplo, um elevador, um carro, a gente sabe que aquilo a gente pode auferir um endereço IP e que nós vamos obter informações dos sensores que estão ali. Já dentro do Fastem Vita, o que nós percebemos muito rapidamente é que não era a internet das coisas, era a internet da coisa. A gente não sabia qual era a coisa que hoje, vocês viram a apresentação do Tarso, onde a gente vê vários equipamentos, vários detalhes de coisas, literalmente, que a gente poderia ter mais especificado. Então, a abordagem inicial foi: não vamos trabalhar nas pontas e vamos trabalhar de uma maneira mais centralizada. Então, esse otimizador calcula, por exemplo, o melhor local para cada parte, né, minimizando o tempo de produção, por exemplo, o transporte até onde, e o otimizador, né, marca cada item a ser produzido, indicado os locais. Aí eu vou fazer um elogio à equipe, né? Aqui em Juiz de Fora foi a Valquíria, o Matheus e o Rodrigo Torres, alunos do Departamento de Ciência da Computação, e em Santa Catarina, o doutorando, né, Felipe Costa, junto com a gente conseguiu rapidamente fazer com que a necessidade fosse convertida, né, num software que atendeu a demanda do Fastem Vita. O que não aparece muito, né, quando está pronto, as pessoas, poxa, mas que bom, ninguém sentou para fazer nenhum tipo de implementação sem que a gente tivesse os brainstorms com todos os envolvidos. Então, no primeiro momento, foi muito interessante. A rapidez se deu pelo esforço da equipe, sem nenhuma conotação, outra equipe bastante produtiva, bastante motivada, né? Inclusive, alguém da equipe falou: eu estou aqui porque eu quero salvar vidas. Isso me marcou, essa frase. E aí, também por termos junto de nós todos aqueles envolvidos, né? Tanto na área de otimização, que é o nível superior ao nosso, quanto ao nível inferior, que são aqueles responsáveis pelos dispositivos, né? A impressora, o CNC, o corte eletrônico. Se a gente tem com todo respeito, se a gente tem uma empresa, nós vamos começar um projeto novo, com alguns players, isso aí ia demorar 6 meses, porque até os players se conhecerem, até as coisas ficarem literalmente escritas como deveriam. Então, a gente, claro, fez um Scrum muito rápido e, para vocês terem uma noção, a nossa equipe se reunia, me corrija se eu estiver errado, viu? A gente se reunia nas quartas-feiras, de 4 às 7 da noite, e no sábado, mais umas 3 horas, né? Isso a equipe toda, né? Cada um falando o que tinha sido feito e tudo mais. E aí, claro que para que a gente fizesse esse trabalho, que é bem interessante, que vocês estão vendo que é possível e foi realizado, a gente tinha a reunião dos grupos em si, que é uma coisa bem diferente, que parece bobeira, né? Mas olha só que bacana. Isso aqui é o que como a gente trabalha no Instituto, no INESC, né? A gente tem, no caso aqui, a reunião do Vita, né? Fastem Vita. Então, acompanhamento de projeto. Aí tem qual grupo? O grupo nosso, isso aqui vocês veem logo no começo de abril. Grupo. Quais são os objetivos da semana? Reunião com o grupo de logística, né, para interoperabilidade e conhecimento do atual do software. Maior desenvolvimento no tocante ao banco de dados, né, e demais módulos do ambiente de software. Maior objetividade para o aplicativo, né, das reuniões de grupo em relações com funções distintas. Aí vai, né? Os informes. O que aconteceu? Olha, foi preparado os testes da impressora 3D pelo professor Braga. Foi realizado o backup ambiental. Então, o que acontece? Nas reuniões gerais, a gente tem um update para todo mundo o que está acontecendo. Eu acho que isso é um sucesso nosso. Primeiro, trabalhar em equipe e essa forma de comunicação bastante objetiva, né? Qual que é o objetivo da próxima semana? Disponibilização da versão alfa do protótipo. A gente está falando de abril, ó. Já no comecinho de abril a gente já tinha. Ou seja, muito rapidamente a gente já tinha uma resposta para a pandemia, né, para poder fornecer o subsídio, né, de software para o projeto. Testes empíricos, correções de eventuais problemas, por exemplo, dos módulos. Qual é o plano de ação? Execução de testes em impressoras 3D, que hoje está
Tasso sabe disso, mostrou aí, estão funcionando vento em popa, né? De norte a sul do Brasil, e submissão de testes, por exemplo, em ambientes simulados, né? Que a gente fez uns testes antes, com certeza, de entregar o produto, tá? Então, o que eu queria compartilhar com vocês, falar com vocês como experiência, né, sobre esse desenvolvimento, é realmente o sucesso de se trabalhar com equipe, né, no caso do ICT nosso do INESC, né, do qual nós da Federal de Juiz de Fora fazemos parte. Por exemplo, Tasso e eu nunca nos encontramos fisicamente, né, Tasso? Fisicamente a gente nunca se encontrou. E aí a gente tem um grupo de que trabalham juntos, que nunca se viram da vida, e realmente trabalhamos de maneira como se estivesse um ao lado do outro, né, sem nenhum tipo de limitação, vamos chamar assim. Claro, a limitação física às vezes ocorre, né, e como foi colocado, foram escolhidos três pontos de produção, porque naqueles pontos de produção tinham o CNC, ou a impressora 3D, conforme o Tasso falou. Quanto à importância de vida, né, que alguém do nosso grupo comentou que eu estava aqui para salvar vidas, achei muito legal aquilo, só para retornar, em Largato, que é uma cidade do interior do Sergipe, né, um dos membros do nosso grupo, né, ele chegou lá e a pessoa estava com ambu, passou a noite toda dividindo o ambu, foi nos relatado isso para que a pessoa não morresse, não foi, Tassi? Então, o equipamento igual ao nosso, que está sendo testado lá, que não é para UTI, é para enfermaria, né, vai ajudar de sobremaneira. Então, a pessoa, quando chegou lá, a pessoa do projeto Fastem, com essa solução, foi abraçada, porque vocês não têm noção. Imagine vocês passarem 6 horas apertando com a responsabilidade de ter alguém que vai ter vida, né? E depois 6 horas a outra. Uma coisa assim, totalmente fora da realidade qualquer que a gente possa imaginar. E, como um pesquisador da área de ciência de computação, achei muito interessante o esforço, né, da equipe nossa, com a relação com a equipe de engenharia, com a equipe de logística, o que o software está disponibilizado para o grupo, né, com certeza, e as correções que têm acontecido têm sido feitas espontaneamente, porque é uma coisa que o Tasso comentou, é um trabalho voluntário, né, de todos os membros, e nós hoje somos 40 pessoas, muito bacana. Então, a gente tem uma resposta para a sociedade, e assim, eu vou fazer uma política eleitoral gratuita. Se você me perguntar assim, você tinha vontade de ser alguma coisa? Eu tinha. Ministério de Ciência e Tecnologia. Porque quem é pesquisador, que nem a gente entende que nos Estados Unidos funciona assim, na Europa funciona assim, na Alemanha, né? Ou seja, nenhuma empresa funciona sem esse background com relação com a empresa e universidade. Né? Que a gente sabe que as empresas estão de frente no tiroteio. E nós podemos fazer equipes, igual a gente fez, né? Multidisciplinar e multilocal, né? E fazer com que essas coisas cheguem, literalmente, né, as coisas cheguem na ponta de maneira que possa, igual o Tassi falou, nós procuramos, o que a gente não tinha, a gente procurou obter licenças abertas, como foi o caso do MIT, né, Tassi? E discussão, vocês não têm noção, porque tem gente que dorme na discussão quando é uma discussão dessa. Não, olha, a rosquinha daqui eu não tenho aqui em Sergipe, mas olha, eu tenho em Goiás. Ah, mas eu tenho aqui em Goiás alguma coisa que não tem em Sergipe, né, Tassi? O que a gente pode comprar? Então, a gente tem um equipamento hoje, um respirador, já foi testado, né, e está sendo capitaneado, empurrado. Era bom isso, a gente ter vários estados empurrarem essa ideia, né? Foi o caso da UTFPR do Paraná, né? A Santa Casa, se não me engano, foi a Santa Casa de Misericórdia do Paraná, não é isso? FPR. Então, pô, mas isso que a gente precisava, vocês imaginem se a gente tiver essa quantidade de equipamentos utilizados a nível Brasil. Né? E não vai ficar para a pandemia, que isso aqui é muito importante vocês entenderem, vai ficar para sempre. Inclusive as tecnologias, né, que foram utilizadas por diversos, né, por várias partes, para que a gente pudesse atingir esse objetivo final. Tá? Eu tinha escrito isso aqui, eu tinha um outro lembretezinho meu aqui, já sei o que era, sobre transformação digital. O que a gente está fazendo, além de tudo, é uma transformação digital. Né? Ou seja, acreditando que com as ferramentas que a gente tem, a gente pode fazer o diferencial, né? E fazer com que aquilo chegue nas pontas. Né? Então, é o que o Tasso comentou, mais uma vez vou citar o Tasso, a gente já tinha esse costume de trabalhar remotamente, sem nenhum tipo de problema. E isso não causou nenhum tipo de medo para nós, né, Tassi? Na verdade, a gente se encontrou, sim, foi lá em São Paulo, no começo do ano, né?
E aí a gente tem uma reunião de sincronização, que foi antes do Fastem Vita começar, né? Todo ano existe uma reunião do INESC, e aí a gente estava falando do Fastem, de outras coisas e tal, e foi muito interessante, porque foi a primeira vez que muitos de nós nos víamos fisicamente falando. Né? Então, vocês podem até achar isso diferente, assim, não, mas eu não entendo. É a transformação digital da coisa. O que vai acontecer, a gente viu também com essa pandemia, que muita coisa pode ser feita remota. Né? E aí o que a gente está fazendo aqui é literalmente participando de projetos, compartilhando o conhecimento que a gente tem remotamente, né? Para chegar a um objetivo final, que foram aqueles equipamentos, APIs todas que o Tasso fez. Eu queria, mais uma vez, agradecer à equipe, Tasso, que eu estou aqui local, né? A Valquíria, ao Matheus, Matheus, Rodrigo e, com certeza, ao Felipe, né? Que é o nosso grande parceiro, que é o doutorando de Santa Catarina, que foi a equipe desse tamanho enorme que trabalhou na indústria de software, com certeza com grande apoio do professor Braga e do professor Enzo também, da equipe Enzo e Braga também. E aí nós chegamos a esse exíguo tempo, né, de execução de um projeto, né, que poderia ser muito maior se nós não tivéssemos também essa experiência. Os alunos de computação da Universidade Federal de Juiz de Fora foram muito competentes, entraram, entenderam, vestiram a camisa, e foi muito bacana. E é claro que isso se estende para todas as outras universidades, né, as outras 12 universidades que participaram. Vocês não têm noção, que é uma coisa, isso é que era legal. Eu tinha vontade assim, né, de participar mais isso para mais pessoas. Muito interessante. Alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, todos envolvidos, né, Tasso? E com a responsabilidade única de a gente ter produtos que pudessem responder para a sociedade de uma maneira diferenciada nesse momento, né? Então, é isso que eu tinha que falar. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente vai passar para o Inácio, né? E o Inácio vai nos orientar aí como responder, como é que a gente pode ajudar nas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Tasso, professor Mário. Parabéns aí pela iniciativa. Não só, digamos assim, essa revolução que a gente observa hoje no processo de comunicação, que nos permite estar mais perto, embora à distância, mas também essa experiência que queríamos compartilhar aqui da possibilidade de desenvolver projetos de forma descentralizada, mas compartilhada através desse modelo da manufatura aditiva. Né? Do ponto de vista da universidade, é uma sinalização para os nossos colegas pesquisadores da possibilidade de se incorporarem a iniciativas como essa, que o INESC P&D Brasil, que é um instituto do qual a universidade participa, né, promove, favorecendo também uma aproximação muito grande com parceiros, tanto acadêmicos quanto empresariais da Europa, principalmente. O segundo aspecto que eu gostaria de salientar também é como a capacidade, por assim dizer, de resposta rápida que as universidades brasileiras tiveram para enfrentar o dilema da Covid num cenário em que nós não tínhamos muita articulação, coordenação do ponto de vista do poder público, né, para integrar parceiros acadêmicos e parceiros do mundo empresarial que são uma coordenação que é absolutamente necessária num caso desse, especialmente em situações de crise como a que vivemos atualmente.
internacionalmente. Um exemplo que sempre me vem à mente no momento em que esse tipo de é o programa desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que diante da exigência, né, de prover as tropas americanas de projeto para a produção em massa de penicilina, e das 20 empresas que foram envolvidas no projeto, 17 permanecem no mercado e 5 estão entre as 10 mais importantes da produção farmacêutica nos Estados Unidos. Quer dizer, um país que é o paradigma sempre tomado de desenvolvimento a partir única e exclusivamente da iniciativa privada, mostra nesse exemplo, e numa situação de crise, como que a capacidade de coordenação do poder público é fundamental para que a gente possa articular os parceiros privados juntos, frente a um objetivo comum, né? Aqui, no caso de Juiz de Fora, nós, a partir de um chamado feito pela reitoria para que a universidade colaborasse de todas as maneiras possíveis, desde a produção de insumos os mais básicos, como álcool gel, né, sabonete líquido, até o desenvolvimento de projetos mais sofisticados, nós tivemos também a oportunidade de ver nascer um produto que, inclusive, agora já foi até patenteado no INPI, que é um protetor facial também com a característica de ser modulado e que, portanto, mais fácil de ser montado, higienizado e tal, feito pelo pessoal do Instituto de Artes e Design, né? Um respirador que está sendo desenvolvido por colegas da engenharia, e o próprio Mário está envolvido num outro projeto em parceria com o HU, né? Então, conversar, colaborar, compartilhar e buscar a coordenação dos atores é absolutamente fundamental para o sucesso de empreendimentos inovadores, né? E o que o INESC P&D Brasil tenta fazer é exatamente isso, envolvendo diferentes universidades brasileiras. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Nós estamos gravando essa talk e, havendo a autorização dos dois, nós vamos disponibilizá-la para que um possa acompanhá-la, né? Mesmo não estando aqui presencialmente. E eu pergunto, então, às outras pessoas se tem alguma pergunta a dirigir aos nossos convidados para esclarecer qualquer dúvida remanescente. Esse momento é sempre um momento de muita expectativa. O que vai acontecer depois que as pessoas falam, né? Como é uma grande inovação, o próprio modelo, né, de construir projetos de forma descentralizada é uma grande novidade. Eu imagino que haja uma certa perplexidade aí também por parte das pessoas, mas fica essa sinalização importante para ações que a gente precisa desenvolver doravante. Pessoal,
perguntas são sempre bem-vindas. Uma coisa que é muito interessante a gente deixar, depois eu vou pedir para o Tasso reforçar, uma coisa que surpreende muito, viu, Inácio, quando eu falei de transformação digital, inclusive, foi nesse sentido, a gente trabalha separadamente, mas que funciona, não é nenhuma reunião de condomínio, que, olha, a gente não delibera nada que não seja efetivamente, no final, produzir um resultado. Que é isso que é bem interessante, né, Tasso? Não tem nenhuma reunião nossa que se perca nada. Então, isso é uma colaboração muito, muito interessante, porque quando a gente trabalha dentro de equipes, dentro do mesmo local, inclusive a gente tem a mesma cultura. Eu tive pensando o que eu tinha esquecido de falar do Fasten, eu só falei aquela história do espelhinho, é verdade? A gente tem pessoas com cultura totalmente diferente, como aconteceu. Então, você pergunta assim, aconteceram alguns problemas? Não, nenhum. Muitos. Até começar, como é que funciona, né? Como é que a gente se estrutura, nós somos mais fraternos, os caras são mais pontuais, aí até resolver esses problemas, né? Foi um ganho bastante grande que nós trouxemos para o Fasten Vita também, né? A partir do momento que a gente já sabia trabalhar dessa maneira, vamos chamar multiculturalmente e com objetivos bem específicos. A gente não tem reunião que não saia, igual vocês viram ali, a gente mostrou a reunião do Fasten Vita, o que a gente tem para a próxima. Então, não são reuniões digitais, né? São soluções que são criadas, com certeza, com um objetivo muito direto, muito específico. Se alguém quiser perguntar, né? Temos uma pergunta. Eu só vou fazer uma adição rápida ao seu comentário, Mário. É que, apesar das reuniões serem todas, né, estruturadas e voltadas para soluções dos problemas, né, isso tem muita a colaboração de quem conduz a reunião, na maioria das reuniões, as grandes reuniões, quem conduz é o professor Eduardo Freire, né, que é o coordenador do projeto, mas isso não quer dizer que a gente não tem aquele momento de descontração. Geralmente acaba a reunião, né, todo mundo, quem quer ir embora vai, e a gente, olha, fica aí, o Mário, fica aí, o Eduardo, o Mauro e tal, porque no final o pessoal quer confraternizar, aquele momento do cafezinho virtual, né, para conversar as amenidades, porque somos humanos, né? De uma forma ou de outra, a gente termina precisando interagir socialmente, não só no trabalho. Inácio, temos uma pergunta, né? Pois é, o Douglas Dylan Jerônimo de Macedo, obrigado, Douglas. Parabeniza pelo projeto, Mário, Tasso e equipe. Gostaria de saber sobre o roadmap do projeto, como vocês o veem daqui a 1 ou 2 anos. Eu posso começar, Mário? Claro, por favor. Olha, Douglas, obrigado pela pergunta. A gente tem, daqui a pouco, inclusive, às 17 horas, eu vou estar em outra reunião para tratar exatamente disso. Nós temos o pessoal da equipe, uma parcela da equipe do projeto preocupada com o futuro do projeto, né? Envolve a coordenação, o pessoal da divulgação, entre outras pessoas, e a gente tem para já focado no médio prazo, que são as ferramentas que nós gostaríamos de ter no pós-pandemia, né? Ou na transição, né, do período de pandemia para o retorno à normalidade. Então, existem algumas propostas de softwares que facilitariam o nosso convívio em situação pós-pandêmica, aplicativos para celular, coisas do tipo, mas ainda está tudo isso ainda no nível de laboratório, a gente não tem nada funcionando efetivamente, né? E outra coisa é assim, o projeto ele é todo baseado em doações e trabalho voluntário. Se deixarmos de ter as doações daqui a 1 ou 2 anos, se nós não encontrarmos um parceiro industrial ou alguma outra forma de apoio, né, talvez o projeto deixe de existir porque o problema deixou de existir, né? Fé em Deus, nós vamos sair dessa pandemia no futuro próximo. Mas isso não quer dizer que não tenhamos mirado na solução de problemas do futuro também. Complementando o que o Tasso falou, eu posso responder, Douglas, uma coisa bem interessante.
Essa última observação que você fez, Tasso, antes da pergunta do Douglas, que a gente acaba ficando amigo, brinca, aquela coisa toda, né? Então, o INESC continua trabalhando com projetos financeiramente suportados pela iniciativa privada, por empresas, né, através de status e tudo. E aí, o que acontece? A captação continua. Então, o que tem feito? A gente tem um projeto novo que a equipe, até eu estou vendo aqui um amigo meu que está ali, o Braga. O Braga está com a gente na parte de IoT lá. Nós estamos fazendo, eu até brinco, né, Braga? A dupla caipira, Braga e Mário. E essa amizade começou do projeto Fastem Vita, não do Fastem. Então, o que eu estou querendo dizer é que os derivados, né, do projeto Fastem Vita, muito interessante, porque aí agora a gente já consegue, nas reuniões, a gente já consegue imaginar o que um vai falar, o que o outro vai falar, o que um pode contribuir, o que o outro pode contribuir. Eu acredito que isso foi também um trabalho muito interessante, porque o tempo exíguo que a gente tinha para fazer as coisas fez todo mundo pular, inclusive o que eu comentei antes da nossa equipe de software daqui de Santa Catarina, junto com a equipe do Braga e a equipe da otimização do ESO. Então, esse é um derivado muito legal, viu, Douglas? Se acontecer o que o Tasso falou, da gente não ter, já acabou, nós ganhamos muita experiência como grupo para essa hora de emergência, todos trabalharmos juntos. Foi uma doação de muitos de nós, chegamos a um estresse, porque além do trabalho que a gente faz, né, de orientação, da parte toda de projetos que continuaram, tínhamos mais esse projeto que, de certa forma, tinha uma prioridade maior, né? Então, tivemos que trabalhar em cima de prioridade. Então, essa história também, que o Inácio comentou, bem legal, que a gente não consegue trabalhar sob depressão, é papo de boi dormir. A meninada toda, nós também, o que vamos fazer aqui? Vamos colocar ali e tal. Então, isso é um ensinamento. E juntando com o que você falou, Inácio, é muito interessante. O que eu acho que eu brinquei no primeiro momento ali sobre ser ministro de Ciência e Tecnologia é mostrar que não existe iniciativa privada sem o público, que é o que acontece com os grandes laboratórios americanos, Lawrence Livermore, Orchid Ridge, Sandia National Lab, e aonde que os caras desenvolvem. Alguém quer fabricar paraquedas aí? Não tem, não. Então você vai sim, está aqui. Eu desenvolvi um paraquedas super moderno, mas eu sou governo, não posso ter paraquedas. Né? Então, essa parte econômica da coisa que nós, latino-americanos, gostamos muito de falar, é muito importante, porque aí a gente, com certeza, vai gerar emprego. Eu acho que o Fastem Vita vai ser um impulsionador de gerar empregos à medida que as pessoas começam a se tocar. Pô, eles estão provendo coisas de software básico, aberto, que a gente pode trabalhar, pode ter uma fabriqueta aqui, vamos chamar uma fábrica pequena, que a gente pode fazer, ou pode ser até uma fábrica mais complexa também, no caso do pneuma. Né? Então, acho que é por aí. Obrigado pela pergunta. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a participação do Tasso, do Mário, e lembrar a todos que amanhã é o dia da CRIT Live, no programa, na 18ª edição do CRIT da quarentena, e nós vamos ter a gratíssima satisfação de ter entre nós a Josane Weber, que é a nossa gerente de treinamento, né? Engenheira, administradora, e vai nos mostrar, vai conversar conosco como pode ser capacitação em tempos de pandemia, abordando vários temas, entre os quais técnicas como mobile learning e microlearning. A Josane é uma das animadoras desse projeto, o CRIT na quarentena, e é imperdível a live com ela amanhã. Então, quero agradecer a todos, avisar que gravamos essa conversa e amanhã ela poderá ser disponibilizada para aqueles que não puderam participar. Obrigado, Tasso, obrigado, Mário, obrigado aos colegas e às colegas aqui presentes, e nos vemos nas janelinhas por aí, nas próximas oportunidades. Obrigado, Inácio. Um abraço. Obrigado, chefe, pela oportunidade. Pessoal. Muito obrigado.